O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo sempre a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec, a Sara. Tudo bem, Sara? Oi, Cássio. Vou bem, obrigada por perguntar. Tudo certo com você? Tudo certo, sim. E olha, o tema hoje é inteligência artificial generativa. Aliás, você é uma delas. Aliás, você gosta de ser uma AI, Sara? Olha, teoricamente eu não tenho sentimentos ou preferências, mas na prática eu posso dizer que adoro o que eu faço. É muito bom se sentir útil para pessoas e empresas. Você tocou no ponto aí, ser útil, né? Porque eu vou falar hoje aqui com o nosso convidado sobre inteligência artificial aplicada a Customer Experience, viu, Sara? Olha, eu tô curiosa para ouvir porque vai ser ótimo saber como é que tecnologias, como eu, ajudam as empresas a ser mais eficientes. Para o bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o João Aquino, que é aqui de casa. Esse é dos nossos aqui, líder de TI aqui da Algartec CX. Ô Aquino, sempre bom ter você aqui, sempre gostoso conversar com você. Obrigado por aceitar um pouquinho, doar um pouquinho do seu tempo e aceitar o convite para vir conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Cássio. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito bom aí, muito enriquecedor. E o máximo que eu puder compartilhar aqui do tema, tenho certeza que vai ser um momento aí bacana para a gente bater um papo. É isso aí. Já tivemos conversas profundas aí sobre IA e tudo mais. Devíamos ter gravado, né? Isso é verdade. Quando tem a oportunidade de tomar um café e bater um papo, mas hoje a gente está aqui para isso. A gente falou, um dia a gente tem que gravar essa conversa e é hoje, né? Porque você é um grande usuário e um grande entusiasta, né, de inteligência artificial generativa. Quando você é usuário e adora o tema, você acaba se aprofundando nele, conhecendo o tema, né, como ninguém, né? E aí o seu dia a dia inclui pegar essa IA e colocar no que é o core da Algartec CX, né, que é ajudar no atendimento, na experiência do cliente. Onde é que está o grande ganho Aquino, assim, para a empresa que, né, trabalha com Customer Experience e de repente se vê adotando ali a IA generativa? Hoje o que a gente vive de inteligência artificial generativa dá para fazer muita coisa dentro do mundo de CX, né? Onde principalmente eu estou inserido aqui dentro da Algartec CX. Então, assim, a gente tem vários exemplos que a gente pode aplicar a inteligência artificial generativa. A gente lida muito com o atendimento dos nossos clientes, né? Então, a gente tem os nossos operadores de contact center que hoje eles fazem toda essa parte de atendimento final ali pro nosso cliente, né? E a gente tem observado que o uso da inteligência artificial generativa, ela potencializa, né? Tem até um receio das pessoas, nossa, vou perder meus empregos, vai substituir. Na verdade, ela vem para potencializar, né? E quando a gente aplica alguns casos, alguns produtos que a gente vem desenvolvendo aqui dentro da Algartec, a gente vê que o benefício é muito grande. Então, um exemplo disso, por exemplo, tem um caso que a gente implementou em um dos nossos clientes, que durante o atendimento existe uma base de conhecimento a ser consultada, né? E quando a gente aplicou esse caso de inteligência artificial generativa, a gente viu reduzir algo em torno de 20 a 30% do tempo desse atendimento, né? Porque o benefício antes ele não tinha que é buscar em algum lugar, é isso? Tinha que fazer exatamente como se fosse um Google ali, dar um Google numa base interna e quando você pergunta, a resposta já vem mastigada, é isso? Exatamente. O processo, ele dependia de algumas buscas, né, em alguns sistemas, e o que a gente fez ali com essa tecnologia foi trazer isso de forma clara. Então, ele faz uma pergunta, essa pergunta já vem estruturada para ele responder para o cliente final durante o atendimento, e ganha o tempo. Toda aquela pesquisa que ele faria de consultar, ler uma base de conhecimento, interpretar aquilo, né? E depois falar com as suas próprias palavras para o cliente final, a gente viu que no final do dia ali ele consegue fazer isso muito rápido, né? É claro que existe toda uma estrutura
por detrás disso, né, para isso funcionar, muito mais simples do que a gente poderia dizer sem a inteligência artificial generativa, era um pouco mais complexo, levava um tempo maior de projeto para construir esse tipo de coisa, às vezes não chegava ao mesmo resultado. Então, hoje o que a gente está experimentando é que a gente consegue fazer mais rápido, né, mais simples, né, e o benefício ele é muito grande, o impacto ali na experiência do atendimento é muito grande, do ponto da gente ver que a qualidade do atendimento melhora porque a resposta ela é mais assertiva, né? O cliente fica menos tempo durante aquela tratativa ali do atendimento, então é mais rápido a resolução para ele. Então isso traz tanto uma qualidade como uma eficiência melhor para os atendimentos, né? Então isso é um dos exemplos que a gente pode aplicar dentro do mundo de CX. E eu quero já voltar para essa parte da operação, pegar exemplos, mas me ocorreu um ponto aqui no. O papel do atendente, então, também vai se modificando aos poucos, né? Será que ele vai precisar ser uma pessoa que, muito mais do que ter as respostas para aquele cliente, é a pessoa que precisa saber fazer perguntas? A gente, assim, é um aprendizado, né? Então, assim, inteligência artificial generativa entrou no hype ali no final de 2022, 2023 foi a exploração, né? 2024 foi iniciar projetos de fato, ter algo concreto, né? E daqui a pouco eu falo um pouco mais de 2025, na minha visão. Então, assim, a gente vem aprendendo muito. Conforme a gente vai implementando e construindo cases com os nossos clientes, a gente percebe que alguns fatores eles são determinantes para o sucesso do uso dessa tecnologia, né? Então, um dos fatores é, de fato, o operador, quem está ali fazendo a pergunta, quem está utilizando dessa ferramenta, né? Então, assim, a gente observou que fazer perguntas ambíguas, muito genéricas, muito aberta, leva a uma resposta menos estruturada, menos assertiva, né? Então, assim, isso a gente foi observando ao longo do uso, né, nessa POC, né, num teste, né, e a gente viu que um dos fatores é essa parte da formação das pessoas, né. Hoje a gente precisa ter pessoas que tenham uma capacidade de perguntar melhor, perguntar de forma estruturada, porque o benefício disso é ter uma resposta mais assertiva, mais estruturada e muito mais rápida ali para o cliente na ponta final. Então, passa sim pela uma evolução de aprendizagem dos nossos operadores, que isso dá um poder a mais durante o atendimento, né? Então, é uma etapa que a gente vem buscando formas, tanto dele fazer o critério das perguntas cada vez melhor, e a gente vem educando isso, e também facilitar ele através de uma ferramenta que vá sugerindo perguntas importantes durante aquele atendimento, né? Até para complementar, às vezes, uma parte da minha limitação da minha pergunta. Então, se eu vou perguntar dessa forma, tem algumas sugestões que aparecem no produto que ajuda a complementar essa pergunta e ser assertivo. Então, é importante essa parte da formação e mudança de capacitação ali do operador que vai utilizar essa ferramenta, tá bom? Você falou em algum momento aí que existe, né, um receio e compreensível até em muitas atividades, não é só no atendente, não, de ser substituído pela inteligência artificial. E o que a gente vai vendo conforme a gente vai usando, né, é que, claro, uma máquina não substitui, não vai ser melhor que um ser humano, o ser humano não necessariamente vai ser melhor do que a máquina, mas a combinação imbatível é o ser humano mais a máquina, né? Essa combinação é imbatível. Então, aquele ser humano que estiver, sabe, mecanicamente fazendo o papel de um robô, esse sim corre risco, né? O que no fim acaba parecendo que é uma grande oportunidade que todos nós temos aí, né, de tirar proveito, de crescer profissionalmente. E
E aí eu fico pensando que isso vai virando cultura, né? Porque quando você usa muito no dia a dia a inteligência artificial, ela vai entrando na escrivaninha, nos computadores, nas cabeças das pessoas, né? Tem mais caso de uso que a gente pode trazer da Algartec CX que apontam nessa direção de começar a virar cultura, né? A gente vem se transformando, né? A tecnologia avança, vai mudando a nossa cultura, vai mudando o nosso jeito de fazer, né? Não muda a essência, eu acho que a essência, cada negócio tem a sua essência e os seus valores ali, mas a forma como a gente vai fazendo, isso evolui bastante, né? Então, assim, falar de inteligência artificial, a gente utiliza nos nossos atendimentos desde 2017, porque aqui a gente está falando de um tipo de inteligência artificial, né? A gente está falando da generativa, da criativa, que é mais conversacional, né? E você tem outros tipos e que a gente utiliza aí desde 2017 nos nossos chatbot, voice bot, que são aquelas que identificam a intenção do atendimento. Então, ela é conversacional da mesma forma, né? Então, eu identifico uma necessidade de resolver um determinado problema, eu consulto sistemas para trazer a resposta complementar àquilo, e no final eu faço essa resposta para o cliente, né? Uma inteligência artificial mais determinística, né? Cognitiva, mas baseada em intenção, né? E aí, quando vem a inteligência artificial generativa, a gente também começa a pensar quais são os novos skills que a gente precisa se capacitar, não só na parte do operador, né? Mas também na parte da empresa, a estrutura da empresa e suporte para que essa tecnologia seja viável no nosso negócio, né? Então a gente tem que olhar aspecto de segurança, né? Será que o nosso time de segurança entende quais são os dados que a gente está colocando ali? Será que eles entendem qual que é as tomadas de decisões do algoritmo, né? Onde a gente está hospedando essa informação, de que forma o nosso contrato jurídico com cada um dos nossos clientes nos permite utilizar e de que forma utilizar o dado ali, né, para fazer esse atendimento. Então, assim, tem várias mudanças que acontecem de apoio no entorno disso, né, que a gente não é uma tecnologia que entra e a capacitação vai servir só para TI ou só para o operador que consome aquela tecnologia. Eu acho que serve para a empresa inteira e a empresa inteira vai se adaptando, vai conhecendo, vai se familiarizando mais com o tema, né? Então, um exemplo disso, desde que a gente iniciou a trabalhar com inteligência artificial, a gente teve que criar um modelo de trabalho diferente do que a gente estava habituado. Habituado era ter uma operação humana, você ter um time de planejamento, um supervisor ali supervisionando o trabalho, alguns dashboards, algumas plataformas para viabilizar o canal de atendimento, né? E quando a gente começou a falar de transformação digital e com inteligência artificial, a gente teve que pensar em novos papéis e formar novas equipes, né? Hoje a gente tem, algum tempo já, trabalha com operação 100% digital. E nessa operação 100% digital, o supervisor não é mais o supervisor, o coordenador não é mais o coordenador, o PCP não é mais o PCP, o cara de planejamento. Você tem o curador, você tem o cara de engenharia de prompt, você tem o analista de dados, você tem um desenvolvedor já dentro daquele time, daquela squad. Então, novos papéis surgiram e transformaram alguns outros da forma que a gente fazia o tradicional, né? E com a IA generativa, a gente tem observado isso, né? Então, a gente precisa de um cara que trabalhe no conteúdo, né? Porque é uma inteligência artificial, então ela é baseada em alguma coisa, ela é baseada num conhecimento. Então, qual é esse conhecimento? É o dado. É o dado que eu preciso fazer a curadoria desse dado, eu preciso fazer a estruturação desse dado, né? Então, você precisa de um curador ali. Você precisa de alguém que pense como que essa inteligência tem que se comportar em determinados contextos em que ela for solicitada. Então, eu sou uma inteligência artificial especialista num determinado tema, eu respondo dessa forma. Então, você precisa de alguém trabalhando ali a engenharia de prompt, que a gente chama dentro de IA generativa. Então, assim,
a forma que a gente faz, ela vai evoluindo, né? A gente vai criando estruturas para atender esse tipo de tecnologia e que no final o objetivo é a gente ter um atendimento com melhor experiência, mais eficiente, né? O resultado é sempre é, absorver o máximo da tecnologia como meio, né? Para o resultado que a gente tem ali do atendimento, mas também olhando todo aspecto legal, de proteção, de segurança, de forma que a gente consiga equilibrar bem as duas coisas. E tem até um caso de uso interessante aí que eu gostaria que você descrevesse aqui no que é a Yasmin, né? Que é ali um orgulho da empresa. Você anda pela Algartec CX e conversa com as pessoas, quando cai no tema IA generativa, alguém vai falar da Yasmin. Como é que é essa história, hein? Pois é, a Yasmin, ela começou com alguns estudos aqui dentro de casa, né? A gente tem uma academia, que a gente chama Academia DTI, né? E tudo que surge de novo, a gente traz para dentro dessa academia, onde participam as pessoas de tecnologia envolvidas na empresa. Então, quando surgiu o tema de metaverso, a gente trouxe uma pessoa para falar de metaverso, inclusive eu participei, fui atrás, estudei o tema, e trazer para a empresa, ó, tem coisa aí surgindo de metaverso, vamos entender o que é isso e vamos ver como que isso pode ser aplicado para a gente aqui de alguma forma, né? Veio IA generativa, vamos estudar, vamos entender como que isso funciona e vamos tentar aplicar aqui alguns casos, talvez interno, para depois evoluir para a parte do atendimento final, né, de forma um passo a passo, né, com muita cautela. E a IA generativa surgiu dessa forma. Acho que todo time de tecnologia, todo time de negócio, de produtos da empresa, explorando e estudando o tema, né? E conforme a gente foi evoluindo, foi surgindo as necessidades de operação baseado naquilo que a gente viu que a tecnologia já conseguia resolver, né? Então, a partir disso, a gente criou uma POC, né, que a gente geralmente chama, né, uma prova de conceito, e nessa POC a gente foi entendendo qual que era a base de conhecimento, que tecnologia a gente precisaria estruturar, né? Então, hoje a gente fala muito de o que tem por detrás das IAs generativas são as LLMs, né? E você tem diversos é, fornecedores no mercado que já estão trabalhando e liderando essa parte de IA generativa. Então, a gente teve que fazer algumas escolhas qual que era a LLM mais adequada para o nosso contexto. Então, chamamos alguns parceiros de tecnologia, testamos o modelo com Google, testamos o modelo com Microsoft, ar fizemos a arquitetura do nosso produto baseado nas necessidades da nossa operação, né, do que o operador iria interagir ali com a ferramenta, o que seria prático para ele, o que ajudaria ali no dia a dia, né? A gente partiu de uma assertividade de dados de 40%, algo assim, não daria para confiar nas respostas, né? Mas a gente sabia que era um processo evolutivo e muito rápido, em questão de 2 meses, Cássio, a gente alcançou um patamar de 95% de assertividade. Como isso? Fazendo a curadoria do dado, entendendo como que funcionava ali o processo para o operador. A gente não quis fazer isso diretamente no canal para o cliente usar isso de forma direta sem a nossa supervisão, porque a gente sabe que está no momento de aprendizado da tecnologia, ela pode alucinar, que é um termo que a gente usa muito em inteligência artificial generativa, né? Ele pode dar uma resposta que não tem nada a ver com o que foi perguntado ali pelo cliente. Isso pode levar a riscos, né? E fazendo isso de forma interna com o nosso operador, que conhece o processo, que sabe ali as regras, os parâmetros, a gente consegue controlar e supervisionar melhor. E até aprender como empresa a produtizar no final do dia, um produto confiável, robusto, etc. Então, a Yasmin nasceu assim, a gente precisava batizar um nome, fizemos ali juntamos as pessoas que estavam participando diretamente no projeto, não é só a TI, é um projeto
multidisciplinar, envolve o negócio, envolve a área de tecnologia. E aí batizamos, por fim, o nome de Yasmin, teve uma votação, e a Yasmin tem sido o nosso carro-chefe aqui quando o assunto é IA generativa. Então, as melhorias que a gente tem observado, o resultado que a gente tem observado é melhoria em indicador, é melhoria em eficiência da operação, é num resultado de qualidade melhor, que o cliente percebe isso, né, e até fala durante o atendimento, pô, eu recebi aqui uma resposta sua rápida e de forma muito estruturada do que eu preciso fazer no meu produto aqui quando eu procurei vocês e solicitei esse suporte. E ferramenta, hein, Aquino? É, é sempre gostoso falar de ferramental, né? De inteligência artificial, porque, claro, tem aquelas ferramentas óbvias, né? Populares, ChatGPT, é, Gemini, por aí vai, né? É, mas tem as ferramentas não tão óbvias, né? Porque alguém pega ali e cria uma aplicação, né, que acaba sendo útil para a gente, porque alguém sentiu a mesma dor que a gente sente, mapeou aquilo, fez um produto e mandou. Acho que a gente podia pensar, né, trocar umas figurinhas aqui de ferramentas que têm sido úteis aí. O que você recomendaria? A parte de inteligência artificial generativa, ela tem evoluído muito rápido, né? A gente fala aí de LLMs, que são mais conversacionais, mas o que a gente tem observado é que a gente já está entrando numa nova onda dentro da onda de IA generativa. A gente está entrando na onda dos agentes, né? Que ele vai além do conversacional, né? Então, assim, de forma bem simples, o agente ele é capaz de entender de forma natural, de forma humana, o texto, né? E executar tarefas, né? Seja uma tarefa de buscar um conteúdo, de formatar esse conteúdo, salvar isso num documento, postar isso numa rede social. Então, assim, tudo que você tem como tarefas repetitivas, que é o que a gente até comentou aí no início, você junta o potencial de inteligência artificial generativa com a capacidade de executar uma tarefa, né? Então você dá poder à IA generativa. Então não simplesmente ela fica na linha do conversacional, mas ela começa a executar coisas, né? E aí a gente entra na camada muito de agentes, multi-agentes, né? Então vem surgindo muitas ferramentas boas nesse sentido de falar de agentes. Uma das que eu citaria aqui, até de um brasileiro que é extremamente reconhecido já no Vale do Silício, que é o Creo AI, né? É uma ferramenta desenvolvida pelo João Moura, né? Uma startup brasileira que vem liderando, eu digo liderando mesmo porque ela já faz um barulho enorme ali nos Estados Unidos, que é essa ferramenta que dá todo esse framework para eu criar os agentes e criar multi-agentes. Então, eu quero um agente que faça uma pesquisa na internet e de um determinado assunto. Quando ele terminar, ele vai passar isso para um formatador de relatório. E quando terminar isso, ele vai passar para um auditor do relatório. E, por fim, vai passar por uma apresentação mais executiva e salvar isso num formato PPT, PDF e enviar para a caixa de e-mail X. Então, esses multi-agentes que você determina as tarefas que cada um executa e você pede isso que é legal. Eu acho que a gente está vivendo uma democracia muito grande da área de TI, né? Assim, o usuário que solicita isso, o usuário não é um desenvolvedor, né? Ele não tem um background de linguagens de programação, de banco de dados, poder modelar toda essa informação. Então, assim, não tem nada disso. Então, o usuário mais comum, ele pode usar essas ferramentas como um Creo AI para criar esses multi-agentes e determinar de forma de texto o que esses agentes vão fazer e onde eles vão fazer. Então, fica aqui uma dica, uma orientação de ferramentas que estão numa crescente muito grande e pode ajudar muitos negócios, não só na parte de CX, mas qualquer tipo de negócio, negócio voltado a marketing,
né, negócio voltado à saúde, que às vezes precisa executar tarefas repetitivas, mas com instrução em linguagem humana. Então, você tem muita aplicabilidade. Daria para falar outras ferramentas aqui também, como uma ferramenta NHN, N8N, né, que é uma ferramenta de uma startup da Alemanha. Essa ferramenta ele é um grande orquestrador, né, que você pode automatizar diversos tipos de tarefa. E dentro dessa automação de orquestração, e chamar o canal de WhatsApp, chamar um e-mail e responder esse e-mail, você pode usar agentes ali no meio dessa ferramenta, nesse caminho de orquestração. Então, é outra ferramenta muito poderosa. E o que a gente vê, Cássio, é que todo dia que você for dar um Google, sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter algo para ajudar na parte de vídeo com inteligência artificial, sempre vai ter algo para ajudar com texto, sempre vai ter algo para fazer algum tipo de automação. Então, assim, aqui é só um recorte, o NHN tanto criar é só um recorte de um mar de infinidades de ferramentas que estão cada dia surgindo, né? O tanto de startup que vem surgindo, e eu acho que tem que ter um pouco daquela curiosidade, né? Vai lá, pesquisa, usa, testa de forma simples, pequena, sem usar nenhum tipo de dado ali que é produtivo, né? Viu a experiência da ferramenta, faz sentido ou não, você começa a incorporar isso tanto para você pessoalmente como para o trabalho, né? Então, eu acho que tem uma infinidade aí de ferramentas que a gente poderia falar. Essa é uma parte deliciosa, né? Porque você vai começar aí com ferramentas de trabalho e aí vai para ferramenta de uso pessoal. Para fechar, vamos dar uma de uso pessoal cada um aqui? Eu vou começar para te dar tempo de pensar aí, né? Mas uma daquelas assim que você, cara, que você não vive mais sem, né? É, eu vou sugerir uma, ela tem versão gratuita, a paga é baratinha, chama Mônica, tá? É um plugin de Google Chrome, né, para quem usa Chrome, que faz o quê? Fica lá uma paletinha ali flutuando do lado da sua tela no Chrome ali e tal, com alguns botõezinhos mágicos, né? Por exemplo, você entra num texto grande ali, uma notícia, alguma coisa, e ele resume aquele texto para você de uma maneira perfeita, assim, né? Dá a impressão que ele pega só os fatos, que é importante, às vezes coloca uns bullets, ó, saiba também disso, disso, disso. Né? Isso vale para qualquer idioma, né? Ele traduz, então, claro, algumas pessoas vão ter mais familiaridade, fala inglês, fala espanhol, mas às vezes você pode entrar num site, né, que você encontrou por alguma razão em alemão, que nem tanta gente fala assim, né, ou em outro idioma, e ele te traduz e te resume do mesmo jeito. Então, para fechar, deixo meus 2 centavos aqui com essa ferramenta, esse plugin chamado Mônica. E o seu, hein, Aquino? Eu, assim, todos esses que eu comentei aqui, tanto o NHN como um orquestrador e o Creo na parte de agentes para automatizar algum tipo de coisa, são coisas que eu utilizo no dia a dia, né? Tem a versão também free, tem a versão paga, aí depende do tanto que você entendeu e vai incorporar no seu dia a dia. Mas eu acrescentaria até mais uma, que eu acho importante, para quem usa muita anotação, que faz muito. Eu preciso pegar um recorte de uma imagem, eu preciso fazer um texto. Então, tem uma outra ferramenta chamada Notion. Ela é até bem popular, né? Assim, não tá tão underground, vamos dizer assim. O Notion ele é um grande repositório de informação que você pode colocar ali. Para quem lembra um pouco ali de Microsoft, é parecido com a Notes, né? Então, você tem vários formatos que você pode incluir, e ele tem essa parte plugada de IA generativa, até na versão free, que você formata o documento. Às vezes você está ali na pressa, está numa reunião, anota um monte de coisa e vai colocando em qualquer abreviado ou sem formatar título, espaço, e etc. E aí no final, quando você terminou aquela reunião, você pede ali pro agente de IA do Notion fazer uma estruturação de todo aquele documento, ele coloca em tópicos, melhora o seu texto, complementa com informação. Então, fica também uma dica aí de ferramenta que eu utilizo no dia a dia. Aí para desenvolvedores tem outras ferramentas. Hoje eu acho que é muito difícil, Cássio, algum tipo de ferramenta aí popular que não tenha
algum tipo de copiloto, né? E tem algum tipo de IA generativa. A maioria das ferramentas hoje, elas incorporam a IA generativa para facilitar para o desenvolvedor gerar código, para quem trabalha com conteúdo, criar algum tipo de imagem mais rápido, né? A própria Adobe tem ferramentas aí incorporadas de IA generativa para facilitar a criação de conteúdo, né? Ou edição, etc. Então, daria para falar alguns vários exemplos aqui, mas Algumas como horas, né? principal algumas horas, e mesmo assim amanhã a gente já viria outras ferramentas surgindo e ajudando no dia a dia. Só a título de curiosidade, por exemplo, a OpenAI, ela já está trabalhando num próprio navegador. Então, assim, a ideia é que o navegador dela tenha algumas coisas que seja toda orientada à IA generativa. Então, conversar com o meu navegador, buscar coisas através desse navegador totalmente desenhado, já baseado em IA generativa. Então, a gente vai ver nos próximas semanas, não dá nem para falar ano, mas semana, meses, principalmente essas big techs surgindo com muita coisa interessante para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu acho que o principal recado é ser curioso, ficar antenado. Para quem gosta de lifelong learning, né? Eu acho que tem várias formas de aprender aí. Então, tem que utilizar dessas fontes, experimentar a tecnologia, porque tenho certeza que é um benefício, é uma ferramenta que nos potencializa para o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. É isso. E olha, vou fechar. Agora na dica de ferramenta, você falou que tem muita ferramenta, surge e tal, quase tudo é feito com AI e tal. Vou colocar na descrição do podcast aqui um site, você possivelmente conhece aqui, chamado There is an AI for That, né? Que é um repositório, né? Em inglês, o que isso quer dizer? Existe uma IA para isso que você está procurando aí, entendeu? There is an AI for that. Existe uma IA para o que você está buscando. Existe uma IA para isso. Esse é o nome, a tradução literal, mas no sentido Legal. de que, e tem newsletter e tal. É fascinante porque, cara, você se perde ali. Sabe quando você entra naquela loja de R$1,99? Que você fala, não, imagina, não vai ter nada pra mim aqui e tal. De repente você começa a falar, puta, cara, aquilo na minha cozinha, sabe, faz tempo que eu preciso comprar um negocinho daquele e tal. Não sei nem se as lojas ainda são de R$1,99, mas deu pra entender qual é o espírito. Com certeza. Não sei nem se compra alguma coisa com R$1,99 mais hoje, mas é isso, né? Ela é uma lojinha do R$1,99 das ferramentas aí. Então dá pra perder um tempo ali se divertindo, tá? Então é isso. Aquino, quero te agradecer demais, cara. A gente queria muito bater esse papo com você aqui, né, porque tá permeando esse assunto aí dentro dos corredores e das salas da Algartec CX e das empresas no mercado em geral. Então, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para bater esse papo. Eu que agradeço, Cássio, agradeço todo o ouvinte aí do podcast. E obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vamos chegando ao final aqui do episódio de hoje. E antes de eu me despedir, Sara, só uma perguntinha rápida para você. Você e a Yasmin se dão bem? Muito. Somos BFF. Tá certo. É isso aí, BFF. Bom, o João Aquino e a Sara já trouxeram aí conhecimento e insights sobre Customer Experience. Então, fica o nosso convite para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?